O nosso grande problema hoje é o impacto que ela está causando nas estradas vicinais do município de Biguaçu, no entorno da obra. Né? Eu quero aqui salientar que, independente da presença dos nossos amigos da autopista ou não, vim aqui para falar que a autopista tem dado toda a atenção para a Prefeitura de Biguaçu. Né? A empreiteira está fazendo uma obra em ritmo acelerado, essa que agora ganhou esse novo lote, que foi a Salina em Pregílio. Porém, o impacto causado com as estradas vicinais está sendo muito prejudicial para a comunidade, não digo só do entorno, digo toda a comunidade, porque ela hoje está prejudicando ruas importantes como a Rua 13 de Maio, como a rodovia João Brasil de Azevedo, a Estrada Geral de Três Riachos, a SC 407, ou seja, as obras estão causando muito impacto negativo. Então a gente precisa traçar aqui hoje, eu até trouxe um documento do qual eu gostaria que a autopista analisasse. Eu trouxe aqui um termo de ajuste de conduta, que a gente precisa tomar alguma providência legal para que essas obras não tenham tanto impacto negativo. A comunidade, eu estou segurando a comunidade, que já ameaçou inclusive fechar os acessos para essa obra, devido à falta de segurança, devido ao intenso tráfego de caminhões, que é necessário, uma obra de um porte muito grande, mas ela está causando muita falta de segurança e muito prejuízo. Carros quebrados, o ônibus, a linha Biguaçu, muitas vezes não está conseguindo passar, os nossos ônibus escolares estão também tendo problema para se locomover, devido ao impacto dessa obra. A obra não para, seja sol, seja chuva, ela continua, ela tem que continuar. Eu espero que em 2019 essa obra seja inaugurada, porém o impacto que ela está causando está dando muito problema para a nossa cidade. Eu queria que pudesse passar um pouquinho para me ler rapidinho essa apresentação que a gente fez, né? Então, os impactos causados pela obra. O maior número de impactos negativos está associado à fase de obras, claro. Não foi observada. Aí outra coisa também que eu gostaria de comentar, aqui junto com a nossa superintendente da FAMAB, que toda a compensação ambiental que foi determinado por essa obra foi destinado para o Parque da Serra do Tabuleiro. Ou seja, Biguaçu não teve nenhuma compensação ambiental por causa dessa obra, sendo que nada contra o Parque da Serra do Tabuleiro, que é magnífico, é um patrimônio natural nosso também. Mas o maior trecho do anel viário é em Biguaçu. E também nós temos muitas unidades de conservação lá. Nós temos a Cachoeira do Amâncio, nós temos diversas unidades de conservação ambiental, onde a gente gostaria de ser contemplado com essa compensação ambiental. Por isso, a nossa também reclamação em relação a essa compensação. O próprio relatório de impacto, né, do RIMA fala que os impactos sobre as vias locais de acesso durante todo o período de obras devido à movimentação de máquinas e veículos destinados às obras. E aumentará muito o risco de acidente, danificação de estrada e nível de ruídos de emissão, de poeira, porque quando chove é lama, quando dá sol é poeira. Né? O referido RIMA, elaborado pela Autopista Litoral Sul, Artérias, aponta que a implantação do contorno em meia encosta em diversos segmentos, com a necessidade de realização de cortes, ampliará os riscos associados à ocorrência de deslizamentos de barreiras e escorregamentos de terra. Então, gostaria de passar a vocês os principais impactos, né? A interferência com o tráfego local nas fases de obras, que isso depois vocês vão observar fotos que a gente tira diariamente do local, né? Emissão de material, né? Poeira, nos acessos não pavimentados, geração de ruídos e vibrações na fase de obras, danos patrimoniais também em fase de obras, aumento do número de acidentes na fase de obras, geração de instabilidade de encostas e ocorrência de deslizamentos, instalação de processos erosivos, assoreamento de cursos de água, alteração da qualidade de água superficial na fase de obras, geração de áreas degradadas, emissão de poluentes atmosféricos associados à usina de asfalto, emissão de material particulado associado à usina de britagem, geração de efluentes na fase de obras e danificação de estrada pelos caminhões e maquinário pesado. Hoje, para vocês terem noção, nós temos várias frentes de fornecimento de material para a obra, seja de areia, seja de material rochoso, da Sul Catarinense, vem de Palhoça, vem de Tijucas, vem de Antônio Carlos, ou seja, ninguém aqui, até o mais leigo, sabe que uma obra ela realmente causa impacto. Porém, a gente quer que diminua esses impactos. A gente precisa dessa constante conservação e, ao final da obra, que seja ela
refeita como ela estava no começo. Porque o maior problema hoje, não, eu falo muito em poeira, em lama, mas as nossas estradas de asfalto, as nossas rodovias, que são feitas para um tráfego local, elas hoje estão, né, aguentando carretas e carretas e carretas. Não é 5, 10, são 200, 250 carretas de pedra e de areia passando diariamente. Então isso realmente causa um grande impacto para as nossas rodovias. Aqui só para ilustrar o nosso trecho, né, em Biguaçu, o trecho do anel viário. Ali, esse trecho em azul é onde a gente, as nossas rodovias municipais, né, ali, como eu falo, 13 de Maio, a rodovia João Brasil de Azevedo, é o trajeto que passam as carretas para a obra do anel viário. Esse também é outro trecho, né? Trecho também da rodovia municipal ali, o trecho de Três Riachos, tá? O trecho da Fazenda, Sorocaba até o Timbé, lá em Tijucas. E esse é o trecho de Três Riachos, tá? Que também esse trecho é um trecho utilizado muito pelos caminhões da obra do anel viário. E aí são algumas fotos tiradas das nossas estradas vicinais, até gente em constante diálogo com a empresa. Vou dizer para vocês que não falta diálogo. Em nenhum momento faltou. O que está faltando é ação. Porque de diálogo a gente já está cheio. A gente precisa de realmente uma manutenção periódica constante. Porque o que não dá é que numa sexta-feira, como aconteceu esse final de semana, a estrada fique desse jeito, passe sábado, domingo, são dezenas de carros quebrados, são ônibus que se recusam a passar porque a empresa cobra do motorista de ônibus se quebrar um para-choque, se arranhar uma lateral, aí o motorista simplesmente para o ônibus no meio da estrada e diz, não, eu não passo mais aqui, vocês soltam e vocês vão a pé na lama. Isso são cidadãos, são munícipes de Biguaçu. Então, a empresa às vezes fala, pô, mas aquele trecho já estava ruim. Estava ruim, mas ficou péssimo. E outra coisa que vocês sabem também, se a gente conseguir fazer manutenção, melhora e o custo diminui, do que deixar estourar de vez e aí sim ter que arrumar. Aí são exemplos até de carro que perde calota e assim por diante, são tudo fotos tiradas semanalmente pela nossa equipe. E olha que a gente tem feito manutenção, aí a gente pede a compreensão, pede material, e aí eu volto a dizer, nós não viemos aqui, deputado, para achar um culpado, a gente veio aqui para achar a solução. Né? A gente veio aqui para resolver a situação da nossa cidade. Nós precisamos urgentemente tomar essa providência, porque são estradas que ligam bairros populosos, não são lugares ermos, são bairros populosos, como Três Riachos, Fazenda, Sorocaba, Alto Biguaçu. São pontes que foram danificadas, ou seja, muitas e muitas obras que realmente precisam de manutenção. Esse é o trecho de asfalto que eu digo para vocês. Um asfalto como esse, vocês sabem, se até a BR-101, que ela é feita para aguentar um tráfego pesado, ela estoura, imagina uma estrada vicinal, uma rodovia de asfalto como essa, que já tem lá os seus 10, 12 anos de existência, ela não aguenta, não tem jeito. E a tendência é piorar cada vez mais. Então a gente precisa do quê? Desse compromisso, né? Que saímos daqui com um compromisso firmado, onde a gente consiga fazer a manutenção e logo em seguida, quando esse pedaço aí, ó, eu tive que arrancar o asfalto todo, porque não dá mais. A população trancou a rua. Nós tivemos que chamar a polícia para pedir para conversar com as pessoas, para poder ter um pouco de paciência. Mas eu fui obrigado a tomar uma atitude drástica. Eu arranquei todo o asfalto dessa região aí. E estou esperando agora o tempo melhorar para poder asfaltar de novo. Só aí são mais de 3 carradas de asfalto que eu vou ter que colocar, mais equipe para colocar. Isso é muito custo, muito gasto para a nossa prefeitura. Isso não é só uma vez não, é diariamente. Então, eu gostaria muito que esse buraco aí, ó, nosso vice-prefeito quebrou o carro nele, quebrou o carro dele aí nesse buraco, não foi só ele, foram, acho que no final de semana, mais de 20 carros danificados por esse buraco que... Como é que você, numa sexta-feira, a equipe da prefeitura, ela para na sexta? Isso aí essa manutenção a gente fez no domingo, porque eu reuni funcionários no domingo, e fui lá fazer manutenção, porque num sábado de tráfego intenso, num sábado chuvoso de tráfego intenso das carretas, quebrou mais de 20 carros aí e a reclamação foi geral.
Então, mais uma vez, eu queria dizer, deputado, que deixar bem claro, são duas frentes que a gente gostaria de atuar aqui hoje. A primeira é a questão da compensação ambiental, que o município de Biguaçu pudesse ter parte dessa compensação, que ela não fosse destinada apenas para o Parque da Serra do Tabuleiro. E a segunda é a manutenção. A gente sabe que a autopista ela tem a autorização da NTT, e a gente sabe que a empreiteira tem um contrato com a autopista. A empreiteira trabalha com lucro, ela não vai estar fazendo, por mais que seja obrigação, ela tem que ter uma planilha de custos para poder fazer essa obra. A autopista precisa da autorização da NTT. Por isso, inclusive, acho que era até importante a NTT estar presente, ou algum representante, ou a gente ir até a NTT, para poder fazer com que a gente coloque isso na planilha de custos dessa obra. Que a gente coloque essa manutenção periódica para poder sanar os grandes problemas que essa obra tem causado. Volto a dizer, a obra é de fundamental importância para a nossa região. Biguaçu se orgulha por estar, agora a obra está em ritmo acelerado. Nós divulgamos mesmo essa obra com muito orgulho, porém a obra está sendo desfocada, está sendo apagada o problema das estradas vicinais, o entorno da obra que está realmente causando muito impacto para a comunidade. Então, mais uma vez, deputado, eu acho que fui bem claro, fiz-me entender que a gente realmente veio aqui hoje para achar uma solução. Nós, mais uma vez, agradecemos toda a atenção que a autopista tem dado para nós, toda a atenção que a empreiteira tem dado para nós, porém a gente precisa sair do papel. A gente precisa atuar de fato, ter um compromisso mais firmado para poder fazer essa obra acontecer de contento para todos. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Ramon, pelas suas considerações. Eu combinei aqui com o Rames, o representante da Fiesc. Segunda-feira nós tivemos um evento muito importante na Fiesc, que vem realmente sendo fundamental para as obras de infraestrutura de Santa Catarina, onde há formado o grupo paritário de trabalho. E a autopista, os representantes fizeram uma explanação muito importante. Há um material muito importante, prefeito. Eu acho que era importante tu ter acesso, o Rames se compromete em encaminhar para ti, para o Wilson, já que nós temos um laudo feito pelo engenheiro Saporiti e também o material da NTT, onde estavam lá os representantes. Então, é importante, essas suas considerações, obviamente, tem a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano como parceira da cidade de Biguaçu, sua, do vice-prefeito, para a gente conseguir chegar a um denominador comum e que, obviamente, as obras que são de fundamental importância, possam trazer o mais rápido possível as benfeitorias para a Grande Florianópolis. Então, agora, eu gostaria de cumprimentar os vereadores Targino e Júnior da Lotérica, lá da cidade de Garopaba, e passar de imediato a palavra ao senhor Marcelo Módulo, que é o nosso convidado e vai fazer a sua explanação a partir desse momento, e depois, logo após o seu momento, a gente vai abrir a palavra para os nossos visitantes. Bom dia, deputado, bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade de vir estar aqui para fazer a explanação das obras do contorno. Queria agradecer a presença dos membros da mesa, dos demais presentes. Eu não vou me alongar muito no assunto aqui do prefeito. Nós conversamos bastante, quase que diariamente, sobre as obras. De fato, como o prefeito Ramon bem colocou, as obras em Biguaçu estão num ritmo muito acelerado, né? E nós vamos enfrentando um período chuvoso um pouco acima das nossas expectativas, das médias históricas, e não vou de forma nenhuma negar que os danos acontecem no município, nas estradas vicinais, a gente sabe disso. É uma obra, 200, 300 veículos, caminhões pesados, carretas trafegando em Biguaçu diariamente, né? A gente tem o nosso processo executivo, ele inicia com um tratamento da fundação para os aterros, né? É uma obra praticamente de execução de aterros. Então, é necessário muita areia de fora, areia e rocha, né? Que vem de jazidas externas, né? Sul-Catarinense, Pedrita, que passa ali por Três Riachos, e os areais da região. Então tem um tráfego realmente muito pesado
que circula em Biguaçu e os danos de fato acontecem, né? Em momento nenhum nós nunca nos recusamos a repará-los, né? Inclusive, prefeito, o senhor comentou da necessidade de colocar isso em planilha. O nosso licenciamento e a RIMA é bem claro, essa é uma obrigação da autopista de restabelecer as condições originais, né, da estrada. Então, é um compromisso que eu já assumi com os senhores, mas eu reitero aqui que as estradas vão ser devolvidas, né, ao final das obras na situação que elas se encontravam antes. E a manutenção ela é dada, ela é feita a manutenção diariamente, né. Quando temos alguns momentos, conforme foi agora, tivemos um período de 20 dias praticamente sem chuva, né? Então, as obras avançaram demais e no final de semana choveu muito no final de semana anterior, que acarretaram os problemas, né? Grande parte disso que o prefeito colocou são fotos de semana passada, mas muito já foi corrigido no final de semana, né? Os danos eles vão acontecer, isso é inegável, como o prefeito comentou. Aqueles impactos ambientais estão todos monitorados pela nossa IARIMA, emissão de poeiras, emissão de particulados, ruído, né? Tem toda uma equipe por trás disso, monitorando e para garantir que os fatores, que as margens sejam respeitadas, né? Convido até a sua profissional envolvida nesse assunto para nós marcarmos reuniões periódicas para apresentação desses dados. Acho que é importante a prefeitura ter ciência disso. E reitero o compromisso, prefeito, de nós conseguirmos trabalhar em conjunto para esses impactos serem minimizados. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. É uma obrigação da autopista, é uma obrigação da nossa contratada de garantir essa viabilidade, até porque ela também trafega nas estradas, né? Acaba que não é interessante para ninguém manter isso sem manutenção. Eu vou só pegar o controlezinho. O meu objetivo principal aqui é dar uma explanação para os senhores e para os presentes do andamento das obras, em que estado que o contorno se encontra hoje, né, e os pontos que nós não estamos trabalhando e por que não estamos trabalhando ainda. Né, o contorno de Florianópolis é uma via expressa de 50 quilômetros, são 4 pistas, 2 em cada sentido, iniciando basicamente em Celso Ramos até o município de Palhoça, passando por Biguaçu e São José, né? Temos esses 50 quilômetros de obra. Nós separamos, isso é uma denominação nossa, junto com a agência, em 3 trechos, norte, intermediário e sul. Temos 6 trechos de interseção, que eu vou demonstrar mais à frente. 22 passagens de desnível, que são cruzamentos da rodovia com as estradas municipais, onde o contorno corta uma estrada municipal, uma vicinal. Nós temos a obrigação de manter essa interseção. E temos 4 túneis duplos. Os principais números do contorno, acho que o que chama a atenção, isso tem relação com o que o prefeito explanou. Nós temos 8 milhões e 300 mil metros cúbicos de escavação no contorno de Florianópolis, com 6 milhões e 800 mil metros cúbicos de aterro, né? É uma obra basicamente em terraplanagem, então necessariamente os volumes transportados são muito grandes e esse dano colateral, esse efeito nos municípios onde o contorno passa hoje, eles vão acontecer, e o compromisso da autopista é tratar da melhor forma possível, né? Aquele velho jargão, né? Os benefícios ficam, né? Esse é um esquemático do contorno, né? O contorno ele se inicia aqui em Governador Celso Ramos de Biguaçu, vem pelo município de Biguaçu, município de São José, município de Palhoça, né? Os trechos que estão em verde, pintado em verde no mapa, são os trechos onde as obras já estão em andamento, né? O contorno, nós temos obras em diversos estágios de andamento, em diversas situações, né? Essa região que o prefeito comentou, esses são os novos 16 quilômetros de obra que foram iniciados agora em fevereiro, né? Que está tendo esse movimento tremendo de equipamentos, né? A obra está num ritmo muito acelerado realmente. Então hoje a gente tem esses
32 quilômetros, que é esse trecho em verde, com obras já contratadas, com a autopista Litoral Sul, já com acesso ao terreno, para possibilitar a execução dos trabalhos. Também, eu vou falar mais à frente, mas também marquei aqui os túneis, né, os 4 túneis, né, o túnel 4 aqui em São José, o túnel 1, 2 e 3 em Palhoça. O contorno, nós temos 6 interseções. O contorno é uma via expressa. O principal fundamento do contorno viário é deslocamento do tráfego de longa distância da BR-101. Né? Então, a intenção principal é que o veículo de longa distância, que vai de norte a sul do Brasil, tenha uma via expressa para não necessitar passar pela Grande Florianópolis. O contorno... O objetivo dele não é resolver o problema viário em Florianópolis, né? Isso foi amplamente debatido ontem, como o deputado colocou, né, com a presença do Fórum Parlamentar, trabalho do GPT. São necessários outros tipos de intervenção para poder minimizar esse impacto, esse fluxo de veículos aqui na Grande Florianópolis. E nós temos 6 pontos de interseção, né, do contorno, que são pontos de entrada e saída, né? Os 2 pontos que nós cruzamos com a 101, em Celso Ramos e em Palhoça, e mais 4 pontos ao longo dos municípios, né, com a 282, com a 281, com a 407, com a Estrada Geral de Três Riachos. Esses são os únicos pontos, né, onde vai ser permitida a entrada, acesso e entrada e saída do contorno, né, para permitir que o contorno mantenha as diretrizes de projeto estabelecidas, que são uma via expressa de 100 km por hora. Vou passar rapidamente as fotos das obras, né? As fotos são referentes a essa região em Biguaçu. As obras já em andamento. Pulou, perdão. Aqui embaixo, no mapinha, tem a orientação local que foi tirada a foto. Então, o contorno é basicamente uma obra de terraplanagem. Existem viadutos, existem os túneis, mas o nosso maior desafio realmente é executar terraplanagem, obras de aterro, num ambiente chuvoso que nem de Florianópolis. Esse é o colchão de areia, isso que eu comentei. A fundação dessa plataforma ela é feita com areia. Essa areia é toda vinda de fora, é toda feita de diversos fornecedores da região de Biguaçu. Essa já é a região que a gente chama de Norte-C, que é esse contrato que o prefeito se referiu, esse novo contrato iniciado em fevereiro desse ano. São fotos recentes do andamento das obras. O prefeito também fez um comentário, está mapeado nos riscos do Iarima, né, instabilidade de taludes. Realmente o solo aqui no estado ele tem ele é propício a alguns pontos de estabilidade. Então, por conta disso, são mapeados, monitorados constantemente para, se eventual identificação de qualquer instabilidade, já ter um tratamento previsto para ser executado. Esse é o trecho agora de São José, que foram onde as obras iniciaram primeiro, onde as obras estão mais avançadas. Já temos 5 quilômetros de pavimentação executada. Essa é uma dessas relocações que eu comentei. A estrada, o município utilizava uma via que o contorno foi necessário cortar essa via municipal. Então foi feito esse viaduto de relocação por cima, mantendo, já está em operação, está funcionando já. O contorno passa por baixo e a via municipal hoje passa por cima do contorno viário. Essa é a via que eu acabei de mencionar. Então, esses trechos de pavimentação já estão prontos, não estão pintados, não estão com placa de sinalização, não vai entrar em operação, então não tem sentido de fazer isso hoje. Mas já está praticamente pronto com os acessos de drenagem. Foto de São José. Aqui é o contorno viário. Essa é a via municipal que na frente vai cruzar com o contorno. Esse é um exemplo dos 6 entroncamentos que existem no contorno. Esse é o entroncamento com a BR-281, sentido São Pedro, né, sentido São José.
Essa obra está pronta, está entregue. Hoje o fluxo dos veículos já contorna por cima do contorno viário, já trabalha por cima do contorno viário. Isso também em São José, essa região. Obras também, ainda em São José, prefeito, estamos chegando em Palhoça. Palhoça começa aqui em cima. Essas fotos elas servem de exemplo de como a desapropriação, você não ter a emissão da terra, a posse do terreno, impacta nas obras. Essas obras iniciaram ao mesmo tempo, ao mesmo contrato, a mesma empresa, né? Vê que nós estamos com obras já com a pavimentação pronta e logo em seguida trechos que nós, né, essa região aqui, essa região já teve a emissão faz uma semana mais ou menos, parte dessa já vamos ter posse, né? Então, quanto à falta da posse impacta no andamento das obras, a gente não consegue ter levar da maneira mais lógica que todas as etapas em consequência. Desapropriação, deputado. As áreas são desapropriadas conforme matrícula, então essa área, por exemplo, aqui é um aterro muito grande, era de uma família, tinham vários herdeiros, o processo demorou muito, foi iniciado nós tivemos a posse em agosto do ano passado. E essa aqui tivemos agora. Então acaba que nesse caso nós conseguimos fazer uma passagem lateral, tinha uma estrada municipal, que permitiu que nós dessemos continuidade nas obras. Essa foto, muito se diz que o contorno não chegou em Palhoça ainda. Temos 2 quilômetros de obra em Palhoça, de fato. Essa foto é essa região de Palhoça, justamente no trecho do contorno onde a gente encontra com um dos túneis. Né, já está com terraplanagem também avançada, que é essa região aqui. Aqui é o município de Palhoça. Né, então, aqui essa foto, nós estamos chegando aqui próximo num túnel, que já seria o emboque do túnel 1. Eu vou mostrar mais adiante, mas a concepção desse túnel é decorrente dessa região urbanizada. No contorno ele passava por aqui no passado, até 282, e por manifestações da sociedade, esse contorno foi deslocado. E onde criaram os 3 túneis. Isso é só nossa área industrial, né, ela fica em São José, então todo o material pétreo para a pavimentação, né, não para a fundação de terreno, às vezes que nós usamos no mercado comercial, ela é feita no nosso unidade industrial, nós temos uma planta de britagem, usina de asfalto, usina de solos, laboratório de controle tecnológico, tudo nessa unidade industrial em São José, devidamente licenciada, onde todos os impactos também são monitorados. Vou falar rapidamente dos trechos onde hoje nós não iniciamos o contorno viário. Né? No entroncamento do contorno com a BR-101, em Celso Ramos e Biguaçu, né? Alguns de vocês devem lembrar, isso foi vinculado muito na imprensa, foi impetrada uma ação judicial contra a autopista e a NTT, pelo aterro sanitário da Proactiva, que ele fica nessa região aqui, para permitir o afastamento do contorno viário em 150 metros, possibilitando a continuidade da exploração do aterro sanitário. Esse processo foi tramitado, né, apesar de todo o processo ambiental, as audiências públicas, né, temos convicção e consciência de que o nosso traçado respeitava todos os âmbitos legais, mas também entendemos que o lixo ele é um fator muito delicado em todos os municípios, então culminou por um acordo. Fizemos um novo projeto, né, fizemos um novo traçado, aprovamos o NTT. Esse projeto hoje vai ficar assim. Né? Já está o projeto em andamento, vamos ter o projeto pronto agora no segundo semestre, em agosto. Já tem um trecho de projeto pronto para aprovação da NTT. Então, isso não é um entrave, a questão agora realmente dar andamento nos termos de aprovação para iniciar as obras. A região dos túneis, né? Temos os 4 túneis. O túnel 4, que é o túnel no município de São José. O túnel ele também não fazia parte do projeto inicial proposto pela autopista.
essa é uma arte gráfica, né? Inicialmente estava proposto fazer um corte nessa região para o contorno viário passar por aqui. E por questões ambientais, né, uma região de não é uma mata nativa, houve uma solicitação de redução desse impacto ambiental, de expressão, e onde a única solução viável que nós entendemos foi a elaboração do projeto do túnel, onde você não necessita fazer esse impacto. O impacto se limita aos emboques, ao impacto ambiental. Então, esse projeto hoje está pronto, está na agência reguladora para aprovação, né? O túnel 1, 2 e 3, como eu falei, aquela foto que eu mostrei, a gente está aqui nessa região, né? Esse é os túneis 1, 2 e 3, passam nesses maciços, e a região ali de Palhoça, que tem um grande desenvolvimento urbano nos últimos anos, né? Então, para evitar isso, foi feito teve um clamor popular muito grande, isso em 2013, se não me engano, para possibilitar que o contorno não passasse mais pelo município de Palhoça, e sim, né, uma alternativa que minimizasse esse impacto social, né. Isso foi feito, os projetos hoje estão elaborados, em fase já de executivo, estão em análise pela NTT, então aguardamos a aprovação dos projetos para poder dar continuidade nas obras. O trecho sul também foi um trecho onde teve uma alteração, os senhores devem lembrar, houve uma solicitação, também um clamor do município de Palhoça, para fazer uma análise, em vez do contorno viário, seguir pelo Vale do Ariri Cubatão, onde ele está aqui hoje, ele englobar e fazer uma intervenção, uma ampliação de capacidade na BR-282. Então o contorno viria aqui, teria um trevo grande aqui, e o contorno faria uma ampliação de capacidade na 282, então essa área aqui não seria mais necessário fazer a obra. Então isso foi feito um pedido pelos órgãos em 2014, 2015, foi feito um projeto, nós fizemos uma análise, um EVTEC, chama Estudo de Viabilidade Econômica e Técnica e Ambiental, apresentamos o estudo para os órgãos competentes, e foi definido que o contorno manteria o traçado original. Então, esse intervalo, esse interim entre a discussão do traçado, né, o projeto, não havia um projeto executivo aqui, havia um projeto básico, um estudo funcional. Então, quando em 2015 nós tivemos o ok, né, da sociedade, dos órgãos competentes, para seguir com o contorno nessa região, que nós desenvolvemos o projeto executivo, que é essa região. Só para exemplificar, o próximo projeto, ele começa aqui no entrelaçamento com a 282 e até o entrelaçamento com a 101, o próximo slide. Acredito que algum de vocês devem ter saiu vinculado no jornal faz uma semana, 10 dias mais ou menos, há um clamor, há um movimento em Palhoça sobre esse projeto, né, por conta dessa nova geometria de projeto que foi apresentada para a NTT, que foi elaborada pela autopista, né, dizendo que houve uma alteração de projeto, houve uma mudança de traçado. O entendimento da autopista, esse estudo, esse projeto, ele passa exatamente no mesmo lugar, né, o entrelaçamento com a 101 é exatamente no mesmo lugar onde acontecia quando da audiência pública em 2015. O que nós fizemos foi uma otimização desse projeto, né, tanto do trevo de entrelaçamento com a 101 quanto do trevo da 282, justamente para identificar, evitar esse trevo. Ele foi um trevo, de certa forma, um trevo complexo, não é tradicional, realmente para evitar que o grande fluxo de veículos da 282, né, impacte no andamento contorno viário nas alças, evitando o que a gente chama de rabo de fila. Então foi feita uma concepção, isso aqui faz parte de uma concepção única, foi um estudo único que culminou com esse desenho, com essa geometria que a autopista entende que é a mais segura, que tem menor impacto ambiental e gera menores custos para a sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Uma grande diferença das duas possibilidades é que esse trevo ele gera uma desapropriação muito menor de áreas, né? A proposição antiga, ela passava por aqui, essa região aqui perto do Vale do Cubatão, aqui,
Então ela está mais próxima do curso hídrico e tem essa área de apropriação toda para ser feita. A nova concepção, nós estamos praticamente todos dentro da faixa de domínio e aproveitando a praça de pedágio antiga, desativada hoje ali em Palhoça. Então, com uma redução grande de valores, né, de indenização de terras. Né. A desapropriação, o contorno viário, a autopista litoral, ela é simplesmente o mecanismo que viabiliza esse processo. Nós não temos a terra em si, ela não passa para a autopista, ela vai para a União. Então a autopista é simplesmente o mecanismo para viabilizar a parte econômica do processo. Então todo o valor que eventualmente for dispendiado com o contorno viário para a aquisição de terras, ele vai ser revertido em tarifa para os usuários da rodovia. Então, um dos objetivos desse projeto, não o principal sempre foi segurança viária, redução também dos custos de apropriação. Né? Falando aqui em dezenas de milhares de reais, 30 milhões de reais para a aquisição de terras, e esse projeto suprimiu isso. Um ponto também importante dizer que essa região é uma região só de aterros, né? Você não tem morros para cortar, para fazer as obras, não tem os cortes. Todo o material para ser aterrado nessa região, ele necessariamente vem dos túneis. Os túneis 1, 2 e 3, túneis 2 e 3, na verdade. Então, o material de escavação, o material pétreo dos túneis, ele vai ser utilizado para execução desse trecho que é aterro do contorno viário. De forma que esses trechos todos eles estão amarrados, né? Eu não consigo iniciar as obras, né, com exceção de obra de arte especial, mas iniciar as obras de terraplanagem do sul sem iniciar as obras dos túneis. Que eu demonstrei nesse slide. Aqui não está muito claro, mas mostrando que os volumes dos túneis vão ser aplicados nos aterros do final da execução do contorno, do tramo final de 3 km. Falar um pouco de desapropriação é um tema sempre delicado, porque talvez seja o ponto mais crítico com relação à aquisição das terras. Né? A execução do contorno, para a execução das obras, são necessárias 1.075 áreas. Hoje nós já temos 740 áreas já liberadas e 355 áreas a serem liberadas. Né? Então, em torno de 75% de áreas liberadas. Não teria aqui, deputado, se me desculpa. Não tenho os valores da apropriação como um todo. Acho que nós temos que concentrar os esforços hoje aqui na região sul, né? Região sul, porque temos algumas áreas no norte, no C, nos trechos lá, mas que são áreas pequenas, que foram consequência de ajuste de projeto, que não estão impactando o andamento das obras. Hoje, realmente, o mais importante para possibilitar a liberação é o trecho sul, né, que são onde tem os 3 túneis e esses 3 quilômetros de Palhoça. Aqui tem uma evolução ano a ano, né, para a gente ver como que em 2015 e 2016 foram anos importantes nesse aspecto. Né. Houve o Sejuscom, ele comprou o Sejuscom, uma junta federal de conciliação, ele abraçou essa causa, né, e de certa forma ele acabou com... a conciliação ela é feita de maneira muito transparente, né? A presença da NTT está presente, nós estamos presentes e o expropriado. Então, de maneira muito transparente, o processo está fluindo e evoluiu muito bem nos últimos anos. Né? 2015 teve esse salto, ela começou a atuar o Sejuscom em agosto de 2015. Então, o que está possibilitando realmente, nós temos esse acesso às áreas, é essa junta de conciliação. Esse é um exemplo do mapa, os trechos em verde são os trechos liberados. Estamos aqui em Biguaçu, né? Essa região, como mencionei, do entroncamento, hoje onde o projeto foi alterado. Não teremos problema na aquisição dessa terra, o proprietário de terras aqui, ele entende, não será um empecilho, né? Vai ser um... Também no trecho aqui em Biguaçu, aqui é o túnel 4, então já estamos também aqui em São José. Temos um ponto aqui importante de apropriar, por questão da alteração de traçado, por conta do aterro sanitário identificado aqui quando da execução dos projetos.
Então, em São José, praticamente estamos com a obra toda liberada. Isso aqui é chegando no sul, o verde é o traçado do contorno, o trecho mais escuro são onde tem os túneis. Também estamos com a desapropriação entre os túneis, uma fase bem adiantada. Hoje, os emboques dos túneis, que é o ponto mais importante, já estão liberados em termos de área, né, para a execução das obras. E esse aqui é o trevo da BR-282, né? Então, observamos que assim, hoje o verde, que era liberado, impera no mapa. Realmente, esses últimos 2 anos foram importantes, né? Foi 1 ano e meio, né? Os processos avançaram muito bem e nós estamos tendo uma celeridade importante na execução das áreas, na aquisição das áreas. Lembro que esse é um fator primordial. Às vezes, por uma única área que você não consegue transpor equipamento de um lado para o outro, você para uma frente de 5, 6, 8 quilômetros de obra. Esses pontos em vermelho são as áreas que ainda carentes de desapropriação. No verde ali são edificações? Não, o verde são simplesmente áreas. São terrenos, são matrículas, né, que a gente vai colorindo as matrículas de verde à medida que vamos ter a emissão da posse. Eu acho que um ponto importante, deputado, que ser colocado é com relação ao decreto de utilidade pública. Né? O processo de apropriação, quando ele transcorre no Sejuscom de forma amigável, mesmo de forma amigável, nós necessitamos ter um DUP. Né? E esse DUP hoje ele é assinado pela Casa Civil. Então, o processo de obtenção de um DUP federal para acesso de áreas, ele é muito, muito moroso. Então, pontos que nós tivemos alteração de traçado, como, por exemplo, esse ponto aqui, chegando na 282, foi feita uma alteração para escapar desses condomínios, desses condomínios também, dessas casas, o contorno foi em deslocamento. Isso aqui é necessário um DUP complementar, que nós chamamos. Então, esse processo é muito moroso. Eu escutei, não li que na MP das concessões, a União estaria passando para a NTT esse poder de decretar DUP, como o DENIT tinha no passado. O DENIT ele tinha condição de fazer o DENIT, de todo o processo correr dentro do DENIT. Hoje, a NTT, planejamento, Casa Civil, para assinatura, um processo muito lento. Temos casos aí de um DUP demora mais de 1 ano para sair. Esse é um ponto importante também que foge da nossa responsabilidade e não temos muita atuação quanto a isso. Essas fotos que eu passei, né, eu também tenho um vídeo rápido, se os senhores quiserem ver, estão no site, tem um site hoje no Contorno, que é atualizado quase que mensalmente, contornodeflorianópolis.com.br, onde nós passamos a evolução das obras, falamos dos programas sociais, dos programas ambientais. Nós temos 14 programas ambientais no Contorno, 13 programas ambientais no Contorno, de diversos aspectos. Confesso, prefeito, que eu não me recordo de ter um programa de compensação como na Serra do Tabuleiro, mas temos programas ambientais também educativos em Biguaçu, né, de treinamentos e palestras nessa área ambiental. Estamos reformando o orquidário, então tem vários programas, muitos deles em Biguaçu também, em execução. Esse vídeo ele fica no site, a gente atualiza ele, fazemos imagens aéreas sempre que é possível. Então esse é um vídeo começando em Biguaçu, das obras do Contorno.
O contorno, ele já é uma realidade, né? Às vezes eu conversando com os amigos, eu trabalho na obra do contorno, faço passar pelas obras, eu escuto, não, mas tem obras no contorno, o contorno está acontecendo, e de fato o contorno é uma realidade, né? Temos muitas obras em andamento hoje aqui no contorno viário, e a autopista é agora interessada em acabar o contorno, terminar essas obras o mais rápido possível. Precisamos do apoio, do apoio de todas as entidades. As ações não dependem exclusivamente da autopista, da apropriação, a parte de aprovação de projetos e orçamentos, enfim. Temos o apoio, o Fórum sempre foi um parceiro muito grande nosso. Esse início dessa obra no trecho em Biguaçu, 16 quilômetros, teve um apoio fundamental do Fórum Parlamentar, tanto da NTT, com a liberação de áreas, aprovação de licenças ambientais. E estou à disposição de qualquer pergunta, qualquer colocação. Agradeço o senhor Marcelo, já comunico de imediato que, combinado com o senhor Paulo Castro, a comissão vai agendar uma visita em loco às obras. É importante a presença das autoridades de Biguaçu, da Palhoça. Já conversei nesse meio tempo com o vereador Pitanta, que é realmente uma pessoa que acompanha bastante as obras, e o local ainda será definido para o nosso encontro no dia 21 de junho, às 9 horas da manhã. Então, gostaria de, nesse momento, perguntar se o secretário Murilo Flores pudesse fazer as suas considerações e dizer que, obviamente, que se alguma autoridade, algum representante aqui da empresa, ou do governo do Estado, ou de qualquer outro órgão for questionado, as respostas serão no final, para a gente não transformar isso aqui num debate. Não há nem audiência pública, é uma reunião ordinária da comissão. Então, a gente, obviamente, que se tiver alguma pergunta, dúvida, será feito o esclarecimento no final do momento, nesse momento agora, que é o momento de abertura da palavra. Então, com a palavra, o secretário Murilo Flores. Deputado João Amin, agradeço, porque eu queria usar a palavra que eu vou precisar me retirar. E eu quero apenas, primeiro, cumprimentar a apresentação, que foi excepcional, uma visão fantástica da situação da obra. Participei de vários debates, inclusive esse último aí de Palhoça, tivemos uma discussão bastante produtiva em relação à questão da 282. Mas eu queria chamar a atenção aqui, tanto da Artéries quanto do prefeito de Biguaçu, que, salvo engano, Biguaçu não tem uma unidade de conservação criada dentro da lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E essa ausência aqui provavelmente levou o recurso de compensação ambiental, porque o que foi citado pelo representante da Artéries são compensações extraordinárias. A do 0,5% do valor do empreendimento, ela deve ter sido destinada, porque a única unidade de conservação é a mais próxima, é a Serra do Tabuleiro. E foi, só interrompendo, desculpe, foi definido pela Fátima. Sim. O IBAMA nos imputou que firmasse um convênio, e a Fátima foi o órgão, e ela definiu a área. Claro, ela definiu que é a unidade dela mais próxima de Biguaçu, o caminho natural. A minha sugestão ao prefeito é que ele faça uma proposta de criação de uma unidade. Deputado João Amin, pela iniciativa desta reunião da comissão. Também cumprimentar o Paulo, Marcelo, Artéries, pela apresentação brilhante do estágio atual das obras, e também cumprimentar o prefeito Ramon Biguaçu pela preocupação que ele tem de utilizar melhor a questão do meio ambiente, né, principalmente da compensação ambiental. Eu acho que a sugestão do Murilo foi muito oportuna, porque ele conhece essa área como ninguém. Durante a reunião que tivemos lá na Fiesc sobre a apresentação desse mesmo projeto, também houve um questionamento em relação ao tipo de utilização do entorno dessa via expressa. Importante destacar, eu acho que isso é ponto fundamental, é que a via expressa é classe 0, portanto não tem acesso mesmo, né? Então o tipo de ocupação ao longo da via expressa terá que ser realmente muito bem estudada, e para isso nós estamos contratando o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana, que vai fazer um macrozoneamento dessa área. Então, provavelmente, a gente vai ainda conversar muito com Artéries, no sentido de ver que tipo
de atividade seria a mais recomendável para essa região, tendo em vista essa característica. Eu lembro que o próprio contorno de Curitiba, contorno leste, também era originalmente uma via expressa classe 0 e hoje está uma esculhambação completa porque autorizaram um monte de conjuntos habitacionais exatamente ao lado do contorno. Isso realmente foi um desastre completo. Aí tem, né, na própria artéria, você tem que construir um monte de passarelas, uma coisa realmente muito complicada. Então eu espero que aqui em Florianópolis a gente consiga segurar um pouco esse processo de ocupação inadequada desse contorno. No mais, eu acho que está de parabéns o deputado João Minha, a comissão, para colocar essas questões e principalmente visitar. Eu acho que é uma coisa muito interessante visitar todo o estágio todo. Deixa eu se levantar e se apresentar oficialmente. Obrigado. Eu sou Dioceles Vieira, representando o vereador Orvino, Câmara Municipal do São José. E eu só gostaria de questionar ali o contorno de Florianópolis, da BR-101, se ele abrange Biguaçu, São José e Palhoça. Eu até sugeriria que se colocasse da Grande Florianópolis, como é uma região metropolitana e é a Grande Florianópolis, então que se acrescentasse, porque senão o pessoal fica perdido. Obrigado. Obrigado, senhor Dióceles. No final, os representantes questionados poderão fazer uso da palavra. Passo a palavra à senhora Andréia Felipe, superintendente da Fundação de Meio Ambiente de Biguaçu, a FAMAB. Bom dia a todos. É uma pena que o Dr. Murilo teve que se ausentar, mas, na verdade, é só um adendo em relação à colocação, sobre a compensação ambiental. Porque o SNUC, que é uma lei federal, ela fala daquele 0,5% da obra para ser implantada na unidade de conservação. Nós não temos, mas nós temos estudos já, que está bem encaminhado. São duas áreas, uma na Foz do Rio e a outra na Serra de São Miguel. É uma área de 1.500.000 metros quadrados da Serra de São Miguel. Já tem os estudos ambientais, já está sendo encaminhado para a Câmara para a criação da primeira unidade de conservação. Inclusive, ela demorou um pouquinho até para sair, exatamente por causa dos limites, que tem duas empresas de extração mineral, a Pedrita e a Sul-Catarinense, e com muita conversa e audiência pública, a gente teve que reduzir a área para 1 milhão, que a área era de 3 milhões. E se a gente tivesse essa compensação, a gente já poderia ter dado até essa lei já ter sido aprovada. Então, a lei do SNUC, não só, ela também pode ser investida, pode ser aplicada na criação. E, inclusive, é uma dos nossos questionamentos, porque ela não foi, nem sequer passou pela gente para a gente dar uma manifestação. Já foi direto para a Fátima. Inclusive, a Fátima sabe dessa área. Né? A gerência de unidade de conservação sabe dessa área, que já está em estudo. Obrigado, André. E eu, nesse momento, então, já que não temos mais nenhum inscrito, passo a palavra aos deputados César Valduga e Manuel Mota, se quiserem se manifestar, para depois passar a palavra final aos nossos convidados. Eu queria saudar o presidente João Amin, o colega César Valduga, Murilo Flores, que já saiu, os empresários da Alta Pista, Marcelo, né, saudando vocês. Quero saudar o nosso chefe da mobilidade urbana aí, que está trabalhando aí dia e noite para ver se consegue desabafar esse tráfico aqui da Grande Florianópolis. Saudar, né, o nosso prefeito de Biguaçu, cidade que eu sempre gostei muito. Saudar o nosso vereador, presidente da Câmara, os vereadores e nossos engenheiros, nossos representantes aí. Eu tenho uma história bastante extensa, mas vou ser bastante rápido. Tem engenheiro que está aqui conosco, acho que... Não, está ali conosco ali. Ele participou muito do movimento da BR-101. A BR-101 hoje está duplicada porque nós tivemos um trabalho de gigante nessa BR-101.
Eu respondo 4 processos na Polícia Federal, porque nós fechamos N vezes a BR-101 até buscar. Primeiro, para buscar o projeto de engenharia que não existia, porque só lembrar do lado norte, do lado sul esqueceram. Conseguimos o projeto de engenharia e depois mobilizamos de todas as formas para buscar, né, a ordem de serviço. Isso levou um bocado de ano até nós buscar a ordem de serviço. Eu fechei a Ponte de Laguna um dia das 6 da manhã às 4 da tarde. E você estava lá junto e viu o que aconteceu, né? Fechamos no dia das 15 horas, das 9 da manhã às 15 horas. Mas não passava só mosquito voando. Nas carretas atravessadas não passava nada. E foi assim que nós conseguimos trazer a ordem de serviço para começar a BR-101. E foi assim que nós conseguimos a duplicação. E quando implantaram o posto de pedágio em Palhoça, fui eu também que consegui, né, porque não estava pronto a BR-101. E eu entendia que não devia ter sido implantado naquele instante. Naquele instante. Então eu também atrapalhei bastante ali o pedágio, porque eu achei que era inoportuno a hora que instalaram, porque não estava aberto, não estava pronto, né? Então, se não estava pronto, não necessitava de reparo, porque a abertura não estava concluída. Que ainda, até, na verdade, não está concluída, porque ainda falta o Morro dos Cavalos, o túnel do Morro dos Cavalos. Mas, como conseguimos a 4ª pista, está tudo bem. Agora, hoje, por exemplo, com essa obra, que era um sonho da Grande Florianópolis, né, com esse anel viário, aí já tem razão de sobra, porque há um investimento, há uma parceria. Então, eu fui contra o pedágio feito com dinheiro público para depois ter o pedágio. No momento que tem a parceria, eu não sou contra. Por isso não tem nenhum pedágio em Santa Catarina nas estradas estaduais. Porque eu tenho o 7º mandato e eu impedi todos, aqui na Assembleia Legislativa, de ser criado. Todos. Mobilizei de todas as formas e não foi criado, né? Se tivesse uma obra dessa que tivesse parceria, com certeza teria implantado pedágio, porque eu não teria, né? Porque o que eu queria é que tivesse parceria. Não poderia ser só o dinheiro público e depois o pedágio. Hoje, a gente sente que só o dinheiro público não está mantendo as estradas. Então, precisa fazer parceria para poder nós termos as estradas com condições de qualidade e de vida para poder andar. Então, eu queria aqui hoje dizer que estou vendo o anel viário bastante adiantado. Essa obra é fundamental. Eu faço o mesmo tempo de Araranguá a Palhoça, o mesmo tempo de Palhoça aqui. Quer dizer, eu faço a viagem toda e depois levo de Palhoça aqui o mesmo tempo que eu levo de Araranguá a Palhoça, né? Não tem como andar, não tem como. E eu faço, né, eu moro em Araranguá, o 7º mandato, e agora sou obrigado a ter mais um mandato, porque vai ficar bom e agora eu não vou, né, vou ter que, né, porque nós temos a obra lá, a Serra da Rocinha que está andando, a Serra do Faxinal, tudo obra que eu trabalhei muito, e eu tenho que concluir, né, no sul do estado. Nós temos a Interpraias, que é uma obra que ajuda, e aí sim, parceria, para a gente poder, vamos ter 40 quilômetros de Interpraias esse ano ainda. Então eu queria aqui cumprimentar, João Amin, esse encontro, para que pudesse haver discussão profunda, para que essa obra pudesse ter um encaminhamento o mais rápido possível. E aí a gente entende perfeitamente, porque eu fui prefeito, quanto é difícil, quanto é importante a obra, mas quanto é difícil quando as estradas municipais começam a se terminar. E é verdadeiro. Mas a gente tem convicção, né, que a empreiteira vai dar uma mão e ela sabe perfeitamente que esses carros grandes, esses caminhões, e eu sou da área de transporte, vai desabando tudo, e a estrada municipal não é feita com aquela camada para os grandes caminhões, grandes carretas, né? E depois ela vai se terminando. Mas eu acho que precisa trabalhar, João Amin, para que possa ter uma parceria e ser bom para todos.
ser bom para todos. Então a gente quer se colocar inteiramente à disposição. Nesse dia da visita estaremos juntos e pode ter certeza, vamos ajudar a contribuir para que Santa Catarina continue com a qualidade nas estradas, porque é o que nós precisamos. Muitos dos acidentes são a má qualidade das estradas. Tu vai defender, se perde, bate no buraco, se perde, e os acidentes estão acontecendo. E a qualidade da estrada evita muitos acidentes, muitos acidentes. Então eu queria aqui cumprimentar esse encontro, né, e dizer que vamos lutar para buscar cada vez mais o melhor encaminhamento possível, né, para Santa Catarina, que é um estado que hoje oferece qualidade, um dos melhores estados de Santa Catarina, fruto, né, de um governo que soube conduzir o processo para que nós tivéssemos esse estado que a gente sonhou, sonha e tem hoje. Obrigado. Perfeito, deputado Mota, que tem na sua biografia BR-101, né, no seu currículo, não só como deputado, está a BR-101. Mas eu vou abrir uma exceção. O engenheiro José Latrônico teve que se ausentar por um momento ali no momento da inscrição. E antes de passar a palavra ao deputado Valduga, eu passo a palavra ao engenheiro representante do CREA, o Latrônico. Muito obrigado, deputado, por essa concessão, embora eu tenha feito inicialmente a solicitação, mas acho que houve um ato falho aí, né? Mas muito obrigado por abrir essa concessão. Deputado, na Fiesc, na segunda-feira, você esteve lá presente, numa apresentação muito importante, mas no final você saiu um pouquinho antes por compromisso e foi para a pauta lá. O vereador Pitanta levou a questão de uma alteração de um projeto executivo já em andamento no final dos últimos 3 quilômetros que liga a 101. Nós temos uma preocupação. No sul do estado, 282 e 101, né? Nos últimos 3, que liga a 101, né? O trecho sul que está ligando o trevo de interseção com a 101. Nós temos uma preocupação muito forte ali, porque a questão ali, como já foi colocado pelos engenheiros da autopista, aquilo ali é indenização, o custo maior. Indenização é direto na tarifa, é tirar do bolso do consumidor para a tarifa. Assim como nós lutamos para que o trecho final viesse pela 282, porque aumentaria a capacidade de tráfego, teriam 10 pistas ali, seria uma obra maravilhosa, mas não fomos vitoriosos na época, mas acertamos uma coisa. Né? Ali a indenização daquele trecho ali era de 77 milhões, e neste que estão fazendo, dos 3 quilômetros, a nossa previsão é 240, e já bateu os 240. Tá? Esses 240 vão direto para a tarifa. Então, novamente, né, tem aí uma vontade de alteração daquela parte final. Eu gostaria que ficasse registrado em súmula, porque isso é muito importante. Nós vamos levar esse assunto para o plenário do CREA, no sentido de fazer, né, uma verificação dessas duas alternativas, no sentido de que a sociedade não seja mais penalizada. E o CONDES também não vai se reunir na sexta-feira agora? Sim, eu estarei lá. Eu estarei lá. Tá. E vou ver de onde é que surgiu a necessidade, né, quais foram os interesses técnicos, né, que levaram a buscar uma outra alternativa. Antes até de passar a palavra ao deputado César Valduga, eu teria fazer uma observação, Latrônico. Esse assunto já está sendo levantado tanto pelo vereador Pitanta, quanto eu tive lá na NTT com o Dr. Jorge Bastos, na companhia do prefeito Camilo, do vereador Fabinho e do vereador Pitanta, ainda em março desse ano, e essa informação, na semana retrasada, teve uma atualização. O Dr. Jorge Bastos se manifestou que não seria feita nenhuma modificação sem a comunicação ao Fórum Parlamentar Catarinense. O vereador Pitanta estava comigo no telefone agora há pouco, falando sobre esse assunto, e obviamente que, infelizmente, a gente não tem nenhum representante da NTT hoje aqui. Foram convidados, gostaria de registrar isso, foram convidados. Mas, independente da reunião de sexta-feira que vem, as idas a Brasília que forem necessárias, a gente vai estar acompanhando esse seu apontamento, porque é muito importante esse assunto ser debatido. E no dia 26, quem sabe a gente tem alguma notícia nova sobre uma possível modificação ou não com relação a esse trecho que o senhor aponta, e é muito importante. Então, passo a palavra ao deputado César Valduga. Primeiramente, quero cumprimentar bem rapidamente aqui. Acho que essa reunião ela tem como objetivo principalmente de ouvir as autoridades, as lideranças,
e saudar aqui, parabenizar pela iniciativa aqui desta 5ª reunião já ordinária, né, encampada pelo nosso presidente, o qual representa muito bem a nossa comissão, enfim, desenvolve um belo trabalho e que tem como premissa principalmente de ouvir a sociedade catarinense, enfim, nas demais regiões do nosso estado de Santa Catarina, até porque agora na sexta-feira também devemos ter uma audiência pública lá no município de Ouro, né, presidente, onde que também vamos debater sobre a questão das SCs daquela região. Entendendo principalmente aí sobre a importância que as nossas rodovias têm, as nossas SCs também, com relação à questão da integração no nosso estado de Santa Catarina. Vejo que são regiões vocacionadas principalmente à nossa economia, ou seja, através do turismo, ou através da agroindústria, ou através da agropecuária, enfim, um estado que realmente requer mais investimentos e, enfim, que façamos projetos que realmente venham ao encontro também dos municípios. E sabemos aqui da preocupação, até inclusive que o Ramon levanta, sobre as questões dos impactos, isso é importante, e que até coloca que, enfim, achar soluções e não culpados, é isso, acho que é daqui para frente, né, buscar resolutividades sobre essa questão e esse encaminhamento, principalmente in loco, nesses municípios como Palhoça e Biguaçu, né, que foi marcado aqui para o dia 26, né, presidente? 21. Dia 21, aliás, 21 de junho, para, in loco, enfim, debater, discutir e verificar, né, o andamento das obras. Quero parabenizar também ao Marcelo Rolim, que apresenta de uma forma fantástica para todos nós aqui o projeto, o andamento e também das preocupações com relação às questões também ambientais, de indenização também, né, mas que praticamente 70%, eu coloco aqui 70%, 75% já está resolvido, apenas aí em torno de 20%, 25% ainda para serem sanados, mas que são encaminhamentos pertinentes e que precisa buscar essas resolutividades. Então, portanto, quero aqui me colocar à disposição, presidente, como sempre, né, para demais debates, para ouvir principalmente as partes interessadas, os municípios, as administrações municipais, que também são para-choques da população, que lá se discute a questão das desocupações, sobre também os trechos danificados, sobre a questão aí também da cobrança aí da manutenção periódica. Então, quero parabenizar aí pela iniciativa, presidente, e nos colocar mais uma vez à disposição. Obrigado, deputado César Valduga. Amanhã, sexta-feira, realmente teremos um encontro bem produtivo lá em Ouro. Eu queria só fazer uma observação que nesse encontro do dia 21, que ainda já tem horário, 9 horas, mas não local, é importante pelo menos um encontro em Biguaçu e um encontro na Palhoça, né? Eu não quero nem o Vilso, nem o Pitanta contra mim, né, Ramon? Sabe que é um perigo esses dois, imaginem os dois juntos. E dizer que, antes de passar a palavra aos nossos convidados para finalizar a reunião, é importante ver aqui o Ramon e o Wilson com a Andréia, exemplo do que era o Castelo e o Ramon com a G. Eu vejo que sempre tem uma mulher carregando os prefeitos e vice-prefeitos nos ombros, é muito importante isso. É isso aí. Então, para finalizar o nosso encontro, passo a palavra aos representantes da Artéries, já agradecendo as suas considerações. Deputado, eu gostaria de agradecer a oportunidade. O contorno é um tema fundamental para o Grupo Artéries, uma das prioridades do grupo, e nós ficamos muito satisfeitos em poder, sempre com transparência, mostrar os fatos de maneira clara, né? Então, é uma excepcional oportunidade, que gostaria de agradecer pela presença. Estamos disponíveis sempre para qualquer assunto relacionado ao contorno. E reitero que o nosso objetivo do grupo, né, o nosso presidente, o David Dias, ele esteve na segunda-feira, ele reitera sempre que o contorno, a conclusão do contorno é uma das prioridades do Grupo Artéries. Então, temos uma equipe aqui que eu lidero, focadas 24 horas por dia para a conclusão dessas obras. Estamos trabalhando muito para isso e o apoio de todos é muito importante. Só corroborando a colocação do colega, falando que do estado de Santa Catarina, é o 7º estado que eu moro no Brasil. E eu concordo com o senhor que é um estado maravilhoso e é o melhor dos 7.
Os outros 6 eu não vou dizer para não dar ciúme, mas realmente eu já morei muito, trabalhei no Brasil inteiro, e o estado que vocês construíram aqui é fantástico, é sensacional. As minhas filhas já se falam que são manezinhas da ilha e não querem mais ir embora. Então, agradecer novamente, muito obrigado. Não sei se o doutor Paulo gostaria de... Obrigado, João, pela oportunidade. É o Cássio Taniguchi que está concordando contigo. Já deixou de ser paranaense. Visitava muito Florianópolis, mesmo sendo prefeito de Curitiba. Muito box 32. Né? Agradecer ao deputado João Amin, ao deputado Mota, o deputado Valduga pela oportunidade. E a gente está sempre buscando estes esclarecimentos, que é uma obra emblemática. Hoje no país não tem uma obra desse porte, a gente pode afirmar isso, né? E, deputado Mota, infelizmente, só vai ter que continuar no congestionamento. O contorno, ele é parte da solução da Grande Florianópolis. O Cássio, mais do que ninguém, sabe disso. Então, acredito que a Comissão de Transporte tem a oportunidade de resolver, quer dizer, iniciar a solução para a mobilidade da Grande Florianópolis. São uma série de ações que o Cássio está à frente de uma delas ali, junto com a gente no GPT, né? E que a gente acredita que com um pouco de dinheiro e boa vontade a gente conseguirá resolver o problema da Grande Florianópolis. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E a visita, ela é de suma importância. O visual é muito importante. A gente apresenta aqui cronograma, apresenta diagrama, drone, mas o local é muito importante. Então fica o convite, quem puder ir que vá. Tá? A obra está muito bonita. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo. Realmente, essa semana a Assembleia Legislativa aprovou, essa semana e semana passada, projetos importantes aí para que a gente espera que com a integração dos municípios da Grande Florianópolis, aqui em nome do prefeito Ramon, a gente espera essa integração o mais rápido possível para as obras saírem do papel, não só do contorno, mas as necessárias para essa mobilidade, que realmente o deputado Mota vem de Araranguá, passa algumas horas no carro e a mesma quantidade de hora de Palhoça a Florianópolis. É ridículo isso. Mas a gente não vai descansar enquanto isso não estiver solucionado. Agradecer a presença de todos, a dizer que apenas o local ainda não está definido, mas com certeza essa visita do dia 21 vai ser muito importante e convidamos a todos para estarem presentes com a gente lá no dia 21. Nada havendo mais a se debater na comissão, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado.